Fachada é sempre um grande desafio em meus projetos, principalmente quando se trata de regiões litorâneas. Então, uma dica que eu dou é optar sempre por materiais que precisem do mínimo de manutenção possível. Hoje eu vou falar das escolhas para materiais de fachada em um dos meus projetos. Casa Pronta está no ar! Aqui nessa fachada, vários elementos sincronizados em um único contexto. Gente, quanto mais protegidas tiverem as paredes, menor a manutenção. Então, primeira coisa aqui, porcelanato marmorizado, grandes formatos no eixo central da casa. Ele foi o elemento principal. Depois dele, 3 tipos de textura diferentes. Uma textura, que é uma linha mais marcada, com umas pedrinhas bem naturais para dar destaque na porta de entrada. A gente já pode usar uma cor mais terrosa, um tipo de textura mais diferenciado. Outra textura revestindo todas as paredes da casa, todas as paredes que não recebem o porcelanato, a gente vem com ela tem um granulado menorzinho, mais uniforme e a gente consegue trabalhar a mesma textura em tons diferentes, porque aí eu tenho essa uniformidade e eu consigo dar destaques em elementos que eu queira, como esses pilares de sustentação da casa, que eu trabalhei num tom mais forte, na mesma textura que está no restante da casa. E uma outra textura mais lisinha, sem tantos detalhes de pedras naturais, a gente colocou em todos os detalhes de platibanda também 2 tons, um mais clarinho e um mais escuro. E aqui, além das paredes, a gente protegeu também todo o forro. Usei a linha de teto vinílico, já no efeito amadeirado, pegando todo o forro das varandas, garagem e também com detalhe em parede. E claro que as laterais também têm que estar sincronizadas com a fachada principal, até porque a gente não fala hoje só em fachada, porta de entrada, tá tudo conectado e as paredes aqui têm que ter a mesma linguagem. Então, mesma textura, a gente veio em sintonia com a textura que está lá na frente, a gente jogou aqui para a lateral, a outra mais lisinha das platibandas, o teto vinílico no forro, tudo em uma única linguagem. E como nos projetos hoje a gente tem menos paredes e mais transparência, as esquadrias também são parte integrante dessa fachada. Resumo, na hora de especificar tintas e texturas, alguns cuidados importantes para as especificidades de cada uma. A gente precisa de alguns pontos de equilíbrio, então maior investimento em alguns espaços que a gente não tem uma tinta com tanto rendimento, a gente escolhe ambientes menores para investir esse tipo de textura. No ambiente que a gente precise de uma contextualização maior, a gente escolhe tintas que tenham um rendimento maior. E aí a gente consegue atingir isso, consegue um resultado final, custo-benefício excelente para todo mundo. E o próximo passo é escolher as cores, seja num catálogo de tinta pronta, que você chega lá, compra e ela já vem na cartela definida de cores, ou no catálogo de tinta preparada, onde você tem uma infinidade de cores que você pode preparar exatamente na tonalidade que você quer. Aí vem a pergunta de todo mundo na hora de escolher a tinta. Ai, com esse monte de cor, essa variedade de opção, se eu colocar a minha cor e não gostar, o que é que eu faço? Tem jeito? Dá para tirar? Como é que eu coloco? Já comprei minha tinta toda. A gente tem uma dica importante aí, não adianta você comprar a tinta da casa toda. A gente pode comprar um quilozinho pequeno, uma latinha pequena, faz o teste, a gente gostou de uma cor aqui no leque, compra sempre 3 tons, um tom a mais, um tom a menos, acima ou abaixo daquele que a gente escolheu, coloca na sua parede, seja na parede interna, seja na parede externa, porque a gente tem aí diferença de luz, gente. A gente está falando aqui de um catálogo de tinta e a gente dentro de casa tem uma série de fatores que vão contribuir aí para dar uma diferença na sua cor. Então a gente dá uma pincelada na parede, vai na sua casa durante o dia, durante a noite, olha de vários ângulos e aí você consegue escolher exatamente a cor que você gostou. Até a próxima edição! Tempo! Valendo ou não valendo? Eita, qual é? Tem um programa fantasia. Oh, meu Deus do céu. Senhor!
Enterra essa mulher, pelo amor de Deus. Aff. Não, fiquei de mau humor já. Bate isso, não é? Não. É até a próxima edição.